Fala galera, vamos atualizar o noticiário do Corinthians porque o clima tá pegando fogo no Parque São Jorge. A nova diretoria assumiu, já chegou com discurso, reunião no vestiário e até conversa com a Adidas, mas não para por aí não. O Fabinho Soldado, que virou o pilar desse elenco, agora está sendo sondado por outros clubes e, para completar o nome do Roger Guedes, voltou a circular nos bastidores. Tem muita coisa rolando, então presta atenção. A quinta-feira começou com o presidente Osmar Stabile se apresentando ao elenco logo após o retorno da Argentina, onde o time foi eliminado da Copa Sul-Americana. Ainda tem muita temporada pela frente e a tentativa foi de passar um pouco de calma aos jogadores. O ambiente anda pesado e a diretoria tenta apagar incêndios, diminuir a instabilidade e colocar um mínimo de ordem na casa. A conversa foi direta no vestiário, mesmo o presidente deixou claro que assume o clube de forma interina e que, apesar da turbulência, os objetivos esportivos continuam. Só que não é só papo motivacional que resolve. Nos bastidores, o burburinho é grande. O clima de insegurança bateu forte em jogadores importantes e não estamos falando só deles, mas também dos seus staff. Memphis Depay e Rodrigo Garro, por exemplo, são nomes de peso que estão preocupados com a situação. Não significa que tem proposta ou que eles querem sair agora, mas com a janela de transferência se aproximando, qualquer oportunidade pode se transformar em negociação. E aí, meu amigo, o Corinthians corre o risco de perder peças fundamentais? E se liga nessa, o Memphis tem atrasos em pagamentos de luvas de gatilhos contratuais. Ele não pediu nada que não foi prometido. Mas a nova diretoria já chegou dizendo que não tem dinheiro. Como que isso soa para os jogadores? Aquilo que eu tinha para receber agora vai atrasar. É óbvio que isso mexe com a cabeça do elenco. E aí entra o nome do Fabinho Soldado. Ele é o cara que está segurando tudo. Responsável por montar o elenco do segundo semestre para cá, apostou em nomes que elevaram o nível do time? Foi quem trouxe Memphis Depay, apostou no Hugo Souza no Carrillo, enfim. É ele quem conversa com o elenco, quem costura os bastidores, quem blinda o grupo dos problemas externos. Só que agora nem ele tá seguro, o Santos tá de olho no Fabinho. Isso mesmo, o Santos que tenta se reerguer tá mirando alto. Primeiro tentaram Alexandre Matos, que anda estremecido no Cruzeiro, depois nomes como Marcos Braz, Bruno Spindel, e agora Fabinho Soldado. E mais a ideia do Santos nem é só colocá-lo como diretor executivo? Fala-se até em torná-lo uma espécie de CEO, com poderes ampliados e salário mais alto. Pode ser tentador para ele, principalmente no momento em que o Corinthians passa por tanta incerteza. Se o Fabinho sair agora, a bomba estoura, porque ele é o último fio segurando esse elenco num momento em que tudo é transitório. Osmar Stabile é presidente interino, não quer concorrer nas eleições, vai comandar uma janela de transferência sem garantia de continuidade? É ele quem vai ter que lidar com saídas de jogadores, pagar dívidas atrasadas, evitar transfer ban por problemas com nomes como Rojas Félix Torres e o próprio Garro. Tudo isso estoura no colo de uma presidência temporária. E não pra por aí. O clube também teve reunião com a Adidas tentando entender os termos de um possível novo contrato de fornecimento de material esportivo. O ex-presidente Augusto Melo saiu dizendo que estava tudo fechado, que era um contrato maravilhoso superior a 1 bilhão. Mas, na real, o que foi colocado na mesa agora foi uma proposta próxima dos 700 milhões divididos ao longo dos anos. Um contrato que renderia 50 milhões por temporada, com 100 milhões de luvas adiantadas, mas parceladas. E aí tem a Nike no meio disso tudo. A fornecedora atual tem contrato até 2029, com cláusula de renovação automática. Ou seja, não dá para simplesmente rasgar o contrato e fechar com a Adidas, existe uma multa e ela não é pequena. É baseada no lucro que o Corinthians deixaria de ter com a Nike até o fim do contrato. Ninguém sabe o valor exato porque depende de cálculo, mas o estrago pode ser grande. Por isso a atual gestão resolveu chamar todas as comissões do clube para entender direitinho o que está em jogo. Transparência pelo menos está rolando. E já que estamos falando de nomes que podem mexer com a torcida, olha quem reapareceu, Roger. Guedes! O atacante que está no futebol do Catar ganhando uma fortuna, deu uma entrevista falando do sonho que realizou, mas também soltou aquela indireta marota, deixando no ar uma possível volta ao timão. Falou até que se imaginava jogando com Yuri, Memphis e Garro, deu uma bela cavada. Roger Guedes tem mercado, é jovem, não tem nem 30 anos,
Tecnicamente seria um baita reforço, mas a saída dele do clube ainda machuca o torcedor. Foi no meio de uma semifinal dizendo que o sonho era jogar no Catar, pegou mal. Mesmo assim, ele deixou claro que se o Corinthians quiser no futuro, ele pensa em voltar. Claro, teria que abrir mão de parte do salário. Mas quem sabe mais pra frente? E aí, fiel, fica a pergunta, vocês aceitariam o Roger Guedes de volta? O cara tem qualidade, isso ninguém discute. Mas a forma como ele saiu é difícil de engolir. Então quero saber de vocês. Enquanto isso, a novela Adidas e Nike continua. A proposta da Adidas é concreta, mas longe de ser aquele bilhão que venderam por aí. É um valor expressivo sim, mas precisa de calma. São cerca de 50 milhões por ano, o que representa aproximadamente 30% a mais do que a Nike paga hoje. Mas mesmo com essa diferença, a multa contratual pode fazer tudo isso virar prejuízo. E detalhe, essa multa não tem um valor fixo, ela depende do lucro que o clube teria até 2029. Então imagina o trabalhão para calcular isso aí. É muita grana envolvida e qualquer passo em falso pode doer no caixa. Outro ponto que a diretoria atual está tentando fazer diferente é o jeito de conduzir essas decisões. Nada de fechar contratos no escuro. O pessoal convocou as comissões internas para participar, entender as propostas, discutir abertamente. Uma abordagem completamente diferente do que era com Augusto Melo, que fazia tudo com seu núcleo fechado sem passar detalhes para ninguém. Agora, a ideia é fazer a coisa certa com transparência e responsabilidade. No meio disso tudo, o que preocupa é que essas decisões todas, contratuais, esportivas, financeiras, estão nas mãos de uma diretoria provisória. Osmar Stabile já deixou claro que não pretende concorrer em novas eleições. Ou seja, ele tá ali segurando o leme no meio da tempestade, mas sabe que em breve vai ter que entregar o barco. E isso traz um risco enorme. Quem entra agora precisa tomar decisões estruturais sem a garantia de continuidade. É como construir uma casa sabendo que em breve vai ter que entregar as chaves para outro dono. Voltando ao Fabinho Soldado, se ele sair agora, é como tirar a base que ainda mantém o elenco de pé. Não tem como esconder, ele virou a alma do vestiário. É o cara que conversa, que resolve, que apazigua. E se ele for para um rival como o Santos, que já tá num movimento de reestruturação com o apoio do pai do Neymar e tudo mais, o Corinthians, vai ter que correr atrás não só de um substituto, mas de alguém com muita moral para manter esse grupo coeso. E o Santos não tá de brincadeira, não. Já está investindo em estrutura no CT, o nome do Marcelo Teixeira voltou com força, tem a tal parceria com o pai do Neymar e o desejo, é claro, querem voltar ao protagonismo. Sondaram nomes pesados do mercado e mesmo negando oficialmente a movimentação nos bastidores, é real! Se não for agora, pode ser daqui a pouco. E é aí que mora o perigo. Tudo isso mostra que o Corinthians vive um dos momentos mais delicados da sua história recente. Um elenco recheado de estrelas, mas com clima de insegurança nos bastidores. Um presidente interino tentando manter a ordem, mas sem o respaldo de continuidade. Uma possível mudança de fornecedor de material esportivo com cifras milionárias em jogo. Dívidas, riscos de punição, incerteza política e assédio em cima. De figuras-chave do departamento de futebol. É muita coisa para segurar ao mesmo tempo. E como se tudo isso não bastasse, ainda tem aquela pontinha de esperança ou dúvida sobre a volta de Roger Guedes. Para alguns ele é solução, para outros traição. A verdade é que no meio de tanta instabilidade, até um nome polêmico pode parecer luz no fim do túnel. Mas a pergunta continua. Vale a pena apostar numa volta? O torcedor perdoaria? O elenco abraçaria? Essa é a situação do Timão. Um gigante tentando não tropeçar nas próprias pernas enquanto tudo ao redor parece desabar. E quem segura o bastão nesse momento tem que ser mais que gestor, tem que ser bombeiro, articulador político e, acima de tudo, um cara que ame o clube e entenda que cada passo errado pode custar muito caro. E no meio desse furacão todo, o Corinthians precisa tomar decisões rápidas, certeiras e estratégicas, porque o tempo não espera ninguém. A temporada segue, os compromissos não param e o clube precisa manter o elenco motivado, competitivo e, acima de tudo, comprometido. Mas como manter o foco quando o vestiário vive num clima de incerteza, com nomes importantes insatisfeitos, salários atrasados e promessas descumpridas? É aí que a gestão precisa mostrar força, mesmo sendo transitória.
O Osmar Stabile está tentando apagar incêndio com balde furado. Ele assume sabendo que não vai continuar, mas mesmo assim carrega a responsabilidade de comandar negociações complexas, administrar contratos milionários, decidir o futuro de ídolos e lidar com uma possível debandada se a coisa desandar de vez. Porque vamos ser sinceros, o futebol é muito mais emocional do que a gente imagina. Um ambiente instável contamina todo mundo. Os líderes se questionam, os jovens sentem os staffs se movimentam. Um jogador como Memphis, por exemplo, não vai ficar confortável num cenário em que ele tem bônus a receber e ouve da diretoria que não há dinheiro nem para pagar o que já foi prometido? A conta não fecha. E aí, voltando ao assunto do Fabinho, Soldado, é importante entender o tamanho do impacto que seria a saída dele. Não é só um diretor executivo saindo, é o elo entre diretoria e elenco sendo rompido. É a figura que equilibra o emocional do grupo, deixando um vácuo gigantesco. É o cara que montou um time competitivo mesmo em meio ao caos, sendo levado por um projeto que no papel pode até parecer mais estruturado? Se o Santos conseguir convencer o Fabinho com proposta de salário maior, mais autonomia e um plano de longo prazo, será difícil segurar. E o Corinthians perde muito mais do que um profissional perde o comandante informal do vestiário. Enquanto isso, as conversas com a Adidas continuam, o contrato é bom? É! Melhor que o atual com a Nike, sim, mas não adianta querer abraçar o novo, sem antes encerrar o antigo de forma correta. A Nike tem cláusula de renovação automática, garantia contratual e um vínculo até 2029. Qualquer passo errado vira multa pesada. Por isso, toda a burocracia está sendo feita com cautela, com comissões envolvidas, com transparência. O que é positivo, claro, mas também exige habilidade política e jurídica que nem sempre se encontra em quem está só de passagem pela presidência. E no meio disso tudo, a torcida assiste atenta e preocupada, porque sabe que essa instabilidade fora de campo invariavelmente bate dentro das quatro linhas. Um clube que não se organiza nos bastidores dificilmente consegue performar bem em campo. E a gente já viu esse filme antes, né? Elencos recheados, que não dão liga porque o clima é ruim, porque falta comando, porque falta direção clara. Por isso, cada movimento agora tem peso dobrado, e o Corinthians vai precisar mais do que nunca de inteligência, união e frieza, porque se a diretoria não conseguir segurar os pilares, se perder Fabinho, Memphis ou Garro, se não resolver a situação, com Nike e Adidas com habilidade, se não estabilizar o ambiente, a temporada pode desandar, e desandar feio. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo burburinho começa a ganhar força e movimentar as rodas de conversa. Ronaldo Fenômeno teria comentado em uma recente aparição sobre a delicada situação do Corinthians, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Segundo relatos, o ex-jogador e hoje empresário do futebol deixou escapar que enxerga o momento do clube paulista como complicado, apontando dificuldades não apenas no desempenho em campo, mas também na gestão administrativa e política. Embora Ronaldo não tenha feito nenhuma declaração oficial à imprensa, fontes próximas ao Fenômeno afirmam que ele tem acompanhado de perto a trajetória do Timão nesta temporada e estaria bastante preocupado com os rumos que a equipe vem tomando. A instabilidade nos resultados e a falta de uma identidade tática teriam chamado a atenção do ex-camisa 9, que conhece como poucos os desafios de se manter competitivo no futebol brasileiro. O comentário atribuído a Ronaldo também alimenta especulações sobre a situação da diretoria corintiana, que vive um momento de forte pressão da torcida e de setores internos do clube. O clima político é de tensão, com disputas por espaço e críticas à condução de negociações e investimentos recentes. A possibilidade de uma reestruturação administrativa ou até mesmo de mudanças mais drásticas na gestão tem sido ventilada entre conselheiros e analistas do clube. Nos corredores da Neoquímica Arena, a fala atribuída a Ronaldo repercutiu como mais um sinal de alerta para um ambiente que já se encontra fragilizado. A torcida, sempre apaixonada e exigente, observa com desconfiança o atual momento, enquanto a equipe tenta encontrar estabilidade em meio a um calendário apertado e a desafios técnicos cada vez maiores. Vale lembrar que Ronaldo possui uma visão
privilegiada sobre o cenário esportivo nacional, não apenas por sua história como jogador, mas também pela experiência adquirida como gestor no futebol espanhol e agora à frente da SAF do Cruzeiro. Seu olhar crítico sobre o Corinthians, portanto, não passa despercebido, alimentando ainda mais as especulações sobre o que poderá acontecer nos próximos meses. Por ora, tudo não passa de rumores e comentários de bastidores, mas como se sabe no futebol brasileiro, onde há fumaça, quase sempre há fogo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela, que promete mexer com os ânimos do Parque São Jorge e de toda a fiel torcida. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Para continuar recebendo informações exclusivas, não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!